Nós vamos corrigir então a atividade 10 de microeconomia, que fala especialmente sobre custos de produção. Então aqui, primeiro exercício, a produção brasileira de leite aumentou e o preço pago pelo litro está mais baixo. Na propriedade de Wilson Moura, são 80 vacas que dão 800 litros de leite por dia. Com mais produto, o preço caiu. No mesmo período do ano passado, seu Wilson vendeu o litro de leite a 51 centavos. Agora recebe 44. A partir do texto, classifique as alternativas como verdadeiras ou falsas e justifique tanto as verdadeiras quanto as falsas. Então, aqui, primeira alternativa, o lucro obtido por Wilson era de 408 e caiu para 352. Quais são as informações que eu tenho aqui? Isso aqui é uma reportagem, tá, gente? O que eu tenho aqui de informação? Que eu tenho um produtor de leite, ele tem 80 vacas, essas vacas dão 800 litros de leite por dia. Obviamente que não é cada vaca que dá 800 litros de leite, né? 80 vacas dão um total de 800 litros de leite e antes ele conseguia vender o leite por 44 centavos, então 44 centavos é o preço e agora, na verdade antes ele vendia o litro de leite por 51 centavos e agora ele recebe 44 centavos pelo litro de leite, ok? Então eu tenho quantidade produzida, 800 litros de leite e preço de antes, 51 centavos por litro, né? E o preço de agora, 44 centavos por litro, ok? Então, a primeira alternativa, o lucro obtido por Wilson era de 408 e caiu para 352, não tem como a gente fazer essa afirmação. Ela é falsa. Por quê? Porque para eu saber quanto é o lucro obtido pelo Wilson, eu preciso saber qual é o custo de produção dele. E eu não tenho essa informação no texto, né? Eu tenho no texto a informação do preço, que também pode ser chamado de receita média, e da quantidade. Então, tem como eu calcular a receita do senhor Wilson, ok? Então, para calcular a receita, eu pego o preço, 51, e multiplico pelos 800 litros, então a receita aqui é de R$408. Ou eu pego o preço de 44 centavos, que é o preço de agora, e multiplico por os 800 litros e eu tenho 352. Então, na verdade, esses valores que aparecem aqui não são o lucro obtido pelo Wilson, são a receita que ele tem ao vender 800 litros de leite. Para que eu soubesse, então, o lucro, eu precisaria pegar a receita e diminuir do custo de produção, que não é um dado disponível no exercício. A receita média atual de Wilson é 44 centavos. Isso é verdadeiro porque a gente sabe que a receita média ela é igual ao preço, né? Porque o que é a receita média? A receita média eu pego a receita total e divido pela quantidade. Então, se eu pego a receita total, por exemplo, 408, e divido pela quantidade que é 800, eu vou ter 51 centavos aqui. E se eu pego a receita total, que é 352, e divido pelo 800, eu vou ter 44 centavos, que é a receita média atual. Então, a receita média é sempre igual ao preço. Então, como o preço atual é 44, a alternativa é verdadeira. Letra C. A produtividade média da propriedade acima é de 800 litros de leite por dia. Falso, por quê? Porque a produtividade média teria que pegar a quantidade produzida, que é 800 litros, e dividir pelo número de vacas, que no caso aqui é 80. Então, a produtividade média por vaca, né? Aqui a gente calcularia por vaca, seria o mesmo que quando a gente calcula por trabalhador, né? Não estou associando a vaca ao trabalhador, tá, gente? Estou só dizendo que quando a gente calcula, igual a gente calcula produtividade média da terra, a gente faz o quê? A gente pega a quantidade produzida e divide pelo tamanho da terra, né? Aqui a gente pega a quantidade produzida e divide pelo número de vacas. Do mesmo jeito que no trabalho a gente pega a quantidade produzida e divide pelo número de trabalhadores. Então, aqui a produtividade média é 800 litros dividido por 80 vacas. Então, a produtividade média vai ser de, no caso, aqui, ó, se eu pego 800 litros e divido por 80 vacas, ok? E aí, então, 800 litros é a produção por dia, ou seja, o que, né? Aqui, ó, para eu achar a produtividade média, eu ainda teria que dividir pelos 80, que é o número de animais. Caso Wilson aumente o número de animais
para 120 e obtenha 1.400 litros de leite, isso indica que o produtor obteve economia de escala. O que está acontecendo aqui? Eu aumentei então de 80 vacas para 120. Esse aumento é um aumento de 50%, ok? Então, aumentando em 50% a produção, enquanto eu estou tendo aqui de aumento na quantidade produzida. A minha quantidade está passando aqui de 800 para 400. Então, a minha produção aumentou em mais de 50%. Então, quando eu tenho aqui uma quantidade produzida que supera o aumento dos fatores de produção, isso quer dizer que eu obtive economia de escala. Então, a minha quantidade produzida está proporcionalmente maior do que o investimento que eu fiz aqui em fatores de produção, no caso, no número de animais. Então, eu aumentei em 50% o número de animais e a minha produção aumentou em mais de 50%. Isso quer dizer que eu tive economias de escala, ok? 2. Frutas e legumes estão mais caros em Mato Grosso. A maioria desses produtos vem de fora do estado, principalmente São Paulo, e a falta d'água nos centros produtores está impactando nos preços. O tomate que vem de Goiás e Paraná, principalmente, passou de R$ 1,50 para R$ 1,75 quilo, ok? Então, aqui, o que eu tenho de informação? Eu tenho preço, né? A única informação que eu tenho aqui é o preço. Então, considere as informações acima para um produtor que esteja vendendo 200 quilos de tomate. Então, aqui agora eu tenho a quantidade, ok? Qual será o lucro total se o seu custo médio for R$ 1,50? Então, ok. Então, o que eu tenho? Eu tenho os preços, né? R$ 1,50, R$ 1,75. Para eu achar o lucro, eu preciso... Qual que vai ser o lucro? Vai ser a receita total menos o custo total, ok? Então, eu tenho que achar a receita. A receita vai ser o preço vezes a quantidade. Então, eu tenho dois preços, né? Então, eu posso calcular duas receitas aqui. A primeira receita é 1,50, que é o primeiro preço, vezes a quantidade que eu dei aqui, de 200 quilos. Então, a primeira receita é 300. A segunda receita é 1,75 de preço, vezes a quantidade que é 200, que dá 350 de receita. Então, eu tenho uma receita que é 300 para o preço de 1,50 e tem uma outra receita que é 350 para o preço de 1,75. Qual vai ser o custo total de produção? A quantidade produzida vezes o custo médio, né? Porque o custo médio é o custo por produto. Então, aqui eu estou tendo um custo médio de 1,50. Então, eu pego a quantidade, multiplico pelo custo médio e eu tenho um custo total de 300. Qual que vai ser o lucro, então, né? O lucro total, a receita menos o custo. Se eu pegar a primeira receita, eu não tenho lucro, né? Porque a primeira receita aqui é 300, o meu custo também é 300, a minha primeira possibilidade aqui, vendendo aqui, né, por 1,50 vai ser não ganhar nada. A outra possibilidade é vender por 1,75 e aí eu consigo, né, 350, que é a minha receita, que é tudo que eu ganho, menos 300, que é o meu custo, que é tudo que eu gasto, que dá 50, que é o de fato o que eu vou levar desse processo produtivo como lucro, ok? Quais são as receitas médias desse produtor? Lembrando que a receita média é igual ao preço, então a receita média é 1,50 e 1,75. Cite uma externalidade negativa sobre esse produtor relacionada à reportagem. Então, externalidade positiva ou negativa sobre a empresa ou da empresa sobre o ambiente são impactos positivos ou negativos que a empresa sofre ou cria no ambiente em que ela está inserida, né? Nesse caso, eu estou pedindo uma externalidade negativa, ou seja, um impacto negativo sobre o produtor. Então, o impacto negativo que esse produtor sofre. Nesse caso, a gente pode relacionar a externalidade negativa com a questão da falta de água que cita aqui, né, no processo, ok? Então, está dizendo aqui, né, que a maioria dos produtores vem de fora do estado, e aí aqui está indicando a falta d'água nos centros produtores que está impactando nos preços, ok? Na verdade, a gente pode pensar que o impacto da falta d'água é negativo, né, sobre a produção,
Mas no final das contas, para alguns produtores que continuam conseguindo produzir e entregar, a falta d'água está sendo boa. Mas por que o preço está aumentando? Porque muitos produtores, né, não estão provavelmente conseguindo entregar, e aí é por isso que a falta d'água está causando esse aumento aqui do preço, né? Porque está faltando provavelmente legumes no estado, e aí isso faz com que o preço aumente. Então, por um lado é positivo para o produtor que está conseguindo vender mais caro, então seria até uma externalidade positiva sobre esse produtor, mas para aquele produtor que teve a produção arruinada pela falta d'água, isso causa aí, né, um aumento do preço. E ele, né, não consegue ficar no mercado porque a falta d'água pode prejudicar a produção, ou mesmo porque esse aumento de preço pode estar relacionado a um aumento do custo de produção, por exemplo, por ter que irrigar mais a produção. Poderia ser uma outra alternativa aqui. Bom, a notícia divulgada por agências internacionais de que a Rússia pode impor um embargo mais abrangente às carnes brasileiras ajudou a pressionar ainda mais o valor do suíno em alguns principais estados produtores do país. Em Santa Catarina, maior produtor nacional, o quilo do suíno vivo pago aos produtores independentes caiu no mês de fevereiro para de 1,60 para 1,30 no mês de março. Os produtores integrados, que têm contrato com a indústria, estão recebendo 1,50 o quilo vivo. Enquanto isso, o custo de produção se mantém em torno de 1,20, com base no texto Responda. Então, o que a gente tem de informação aqui, né? A gente tem produtores de suíno, e aí está dizendo o seguinte, olha, a Rússia que comprava carne da gente está colocando aqui o embargo, está dizendo que não vai comprar carne, e aí isso está fazendo com que o preço caia. Caia de quanto para quanto? De 1,60 para 1,30. Mas o preço está caindo para todo mundo? Não, aqui é interessante a gente pegar aqui a diferença entre o que é um produtor independente e o que é um produtor integrado. O que é um produtor independente? O produtor independente é aquele que coloca a oferta dele no mercado, naquele momento para venda, e o preço de mercado é o que ele vai receber. Então, se eu vou vender hoje, né, o meu quilo de suíno está 1,60, eu recebo 1,60. Se mês que vem o preço cai e está 1,30, eu recebo 1,30. O que são os produtores integrados? Os produtores integrados, eles fazem acordos com as empresas e eles vendem, eles já têm a produção deles destinada para determinada empresa. Então, por exemplo, o BRF tem uma série de produtores integrados, né? Por exemplo, de peru. Esses produtores, eles recebem muitas vezes facilidades de financiamento para ampliar o barracão de produção, eles muitas vezes recebem assessoria técnica, muitas vezes tem inclusive que seguir o projeto, né, recomendado pela BRF, e aí eles têm um contrato de compra e venda daquela produção que já indica qual vai ser o valor daquele produto. Então eles têm uma garantia de compra por um determinado preço. Para os produtores integrados, isso é bom ou isso é ruim? Bom, até certo ponto é bom. Por quê? Porque se o preço cai muito, eles têm a garantia aqui, ó, o preço estando alto ou baixo, eles vão receber 1,50. Só que em determinados momentos do mercado, quando a gente tem altas de preço inesperadas, esse produtor integrado ele também deixa de ganhar com essas altas. Por quê? Porque ele vai continuar vendendo o quilo do suíno a 1,50, porque ele tem um contrato que estabelece o preço do quilo do suíno. Ok? Então, aqui para resolver essa questão, eu achei que fica mais claro a gente fazer uma tabelinha aqui com os dados. Então, eu tenho o produtor integrado e o produtor independente. Aqui depois pergunta, né, se o José é produtor integrado. Então, eu coloquei aqui o José como sendo integrado e o João como sendo independente, ok? E fiz as contas de todas as coisas que seriam possíveis aqui. Então, a primeira coisa que pergunta é qual é o lucro médio de um produtor integrado no mês de março. O que vale a pena a gente considerar aqui? Que no caso, olha, percebam, o que a gente tem aqui de informação além do preço? A gente tem que o custo de produção fica em torno de 1,20 o quilo. Então, o que é esse custo de produção por quilo aqui? É o custo médio. Esse custo médio, ele é o custo médio tanto para o produtor integrado quanto para o independente, e ele é o custo para os 2 meses, tanto para fevereiro quanto para março. Então, o custo por quilo está em 1,20, ok? Então, aqui, como o produtor integrado, ele vende pelo mesmo preço, seja em fevereiro, seja em março, eu não preciso calcular tudo 2 vezes, né? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o lucro médio,
O lucro médio vai ser o lucro por produto. Então, o lucro por produto vai ser a receita média, que é a receita por produto, menos o custo médio, que é o custo por produto. Então, a receita média é o preço, né? Então, no mês de fevereiro, qual o preço do produtor integrado? 1,50. Qual o custo por quilo do produtor integrado? 1,20. Então, quanto que esse produtor está ganhando? O lucro médio do produtor integrado no mês de fevereiro é 30 centavos por quilo de suíno, ok? Então, pergunta, qual o lucro médio do produtor integrado no mês de março? O lucro médio do produtor integrado no mês de março vai ser igual ao lucro médio do produtor integrado aqui no mês de fevereiro, porque como o preço é o mesmo e o custo é o mesmo, eu tenho o mesmo lucro médio, ok? Bom, qual era o lucro médio do produtor independente no mês de fevereiro? Então, no mês de fevereiro, um produtor independente, ele estava ganhando 1,60. Então, é 1,60 menos o custo médio, que é 1,20, que é o mesmo para todo mundo, 40 centavos. Então, percebam que no mês de fevereiro, o produtor integrado, ele ganhou 10 centavos a menos do que o produtor independente. Estava sendo mais interessante ser produtor independente no mês de fevereiro, ok? Qual era a receita média do produtor independente no mês de março? A receita média do produtor independente no mês de março é 1,30, né? Porque o preço dele no mês de março é de 1,30. Então, a receita média é igual ao preço. O preço do produtor independente no mês de março é 1,30, ok? Então, a receita média dele em fevereiro é 1,60 e em março ela cai para 1,30, que é o preço dele de venda no mês de março. Qual o custo total de 4.000 quilos de suíno? Aqui eu repeti, mas ele é exatamente igual, né? Porque eu estou pedindo para 4.000 quilos. Então, aqui eu tenho, para eu saber o custo total, eu multiplico o custo médio, aqui, que é 1,20, pela quantidade produzida que eu estou dando ali, que é 4.000 quilos. Então, o custo total de 4.000 quilos de suíno, seja para o integrado, seja para o independente, seja no mês de fevereiro, ou seja no mês de março, vai ser sempre R$ 4.800, ok? Bom, se o senhor José, produtor integrado, vendeu 1.500 quilos de suíno no mês de fevereiro, qual foi sua receita? Então, mês de fevereiro, senhor José aqui, qual que foi a receita? Então, em fevereiro, o produtor integrado recebeu 1,50 quilo, ele vendeu 1.500 quilos, então ele ganhou uma receita de 2.250, que é preço, 1,50, vezes a quantidade que eu estou pedindo aqui, que é de 1.500, 2.250, ok? Quanto que esse produtor independente vai ganhar no mês de março? Exatamente a mesma coisa, porque é o mesmo preço e a mesma quantidade, ok? Bom, se o senhor João, produtor independente, vendeu 1.500 quilos de suíno no mês de março, qual foi sua receita? Então, vamos aqui, ó, independente, mês de março. Quanto que o independente ganhou no mês de março por quilo de suíno? 1,30. Então, é 1,30 vezes 1.500, que é a quantidade. Então, um produtor independente aqui no mês de março, para 1.500 quilos de suíno, recebeu 1.950, ok? Bom, qual foi o lucro de José e do João? Então, aqui, o José, que é o integrado, ele vai receber exatamente a mesma coisa em fevereiro ou em março, né? Para os 1.500 quilos, né? Considerando aqui a E e a F, eu estou considerando 1.500 quilos. Então, qual é o lucro aqui do José? O lucro dele vai ser a receita menos o custo. Então, ele recebeu 2.250, que é a receita, menos o custo. Qual é o custo? Aqui não é o custo de 4.000, viu, gente? Aqui é o custo do mesmo valor que eu calculei a receita. Então, é 1,20, que é o custo por produto, vezes 1.500, que é a quantidade, que dá 1.800. Então, 2.250 menos 1.800 é igual a 450, ok? Bom, então aqui uma outra forma de calcular isso poderia ser lucro médio, que é o lucro por produto, vezes a quantidade. Qual o lucro médio? 30 centavos, né? Que é o lucro por produto, que é o quanto ele está ganhando efetivamente em cada produto. Então, seria 0,30 vezes 1.500, que é a quantidade, que daria
os mesmos 450. E no mês de março, exatamente a mesma coisa, né? Bom, o produtor independente aqui, o lucro dele vai ser 2.400, que é a receita, menos os mesmos 1.800, né? Porque aqui o custo médio não varia nem por produtor e nem por mês. Então, aqui 2.400 menos 1.800, o produtor independente recebe de lucro R$600 aqui no mês de fevereiro. Ou eu posso multiplicar também, da mesma forma que no outro, lucro por produto, que é o 0,4, vezes a quantidade produzida. Então, lucro médio, 0,4, vezes a quantidade 1.500, também dá os mesmos 600. Só que esse produtor independente aqui no mês de março, ele tem um preço bem menor, né? 30 centavos menor. Então, aqui no mês de março, ele recebe como receita só 1.950. Ele continua tendo o mesmo custo de 1.800. Então, ele ganha apenas R$150 aqui de lucro no final do processo, ok? De acordo com o texto abaixo, marque VOF e explique tanto as alternativas verdadeiras quanto as falsas. O Laticínio Caroba, fabricante da mussarela Bubalife, optou pela forma mais simples de garantir a pureza de seus produtos. Só usa leite fornecido pelas búfalas criadas nas próprias fazendas. Como dispõe de grande área de cerrado com pastagem formada, são 3 fazendas que abrigam um total de 700 animais, o Caroba é autossuficiente na produção leiteira. O laticínio, construído em 2000, tem capacidade de processar 6.000 litros de leite por dia, mas enquanto não conquistarmos uma clientela maior, ficamos na média de 650 litros. A fazenda também tem criação de caprinos, além do total controle sobre a origem do leite, o Caroba também investiu na qualidade dos produtos. O preço da mussarela chega a ser vendido a R$25 o quilo. Obviamente, essa reportagem é uma reportagem também relativamente antiga, né? Quem dera comprar mussarela de búfala a R$25 o quilo. Enfim, mas temos uns dados interessantes aqui para a gente poder trabalhar. Então, primeira alternativa, a empresa mencionada é uma empresa diversificada horizontalmente e verticalmente. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o que é uma empresa diversificada horizontalmente? É uma empresa que produz a matéria-prima e daquela matéria-prima ela produz várias outras coisas, no caso, desculpa, isso é uma empresa diversificada verticalmente, né? Ela produz a matéria-prima e daquela matéria-prima ela produz uma série de outras coisas. Por exemplo, ela cria as búfalas, ela tira o leite da búfala e faz, a partir desse leite, ela faz mussarela de búfala, ok? Isso é o diversificado verticalmente. Eu produzo o leite, a partir do leite eu produzo o queijo. Bom, o que é diversificado horizontalmente? Quando eu produzo mais de uma coisa e essas duas coisas, elas não dependem uma da outra. Por exemplo, está dizendo aqui, no caso, que o laticínio, ele cria búfalas e ele também cria, tem outro animal aqui, criação de caprinos, ok? Então, aqui, ó, produção de caprinos e produção de búfalas. Então, se eu produzo búfalas e caprinos, eu tenho uma empresa que é diversificada horizontalmente. Ou seja, eu tenho criação de 2 tipos de animais numa mesma fazenda. Isso é uma produção que é diversificada horizontalmente. Nesse caso aqui, ó, o leite, ok? E no caso, a mussarela, indicam que essa produção é diversificada verticalmente. Próxima, a empresa mencionada é uma empresa especializada. Gente, não tem como. A empresa pode ser até diversificada de uma forma e de outra, mas se ela é diversificada, ela nunca vai ser especializada. Especializada seria se eles só criassem búfalas, por exemplo, e não fizessem mais nada, ok? A empresa está aproveitando ao máximo os ganhos, a empresa está aproveitando ao máximo dos ganhos que poderia ter com a economia de escala. Isso é falso. Por quê? Porque está dizendo aqui que eles poderiam produzir 6.000 litros de leite por dia e eles estão produzindo 650 litros, né? Estão processando 650 litros. Então, está bem abaixo do que eles poderiam aproveitar, né? De quantidade produzida que eles poderiam
processar 6.000, estão processando 650. Então, eles não estão aproveitando ao máximo dos ganhos que poderiam ter de economia de escala. A receita média da empresa é de 25 por quilo de mussarela. Verdade, porque a mussarela está sendo vendida, né, por R$25, que é o preço é igual à receita média. Caso essa empresa tenha um custo médio de produção de 10, o lucro médio dessa empresa será 15. Verdadeiro. Por quê? Porque eu vou pegar a receita, né, por quilo, diminuir do custo por quilo, então 25 menos 10 dá 15, o lucro por quilo dessa empresa é de R$15. E por fim, a empresa não apresenta economia de escopo. Falso. Por que é falso? Porque empresas que produzem mais de um tipo de coisa, em geral, aproveitam economias de escala, de escopo. Por quê? Por exemplo, ela cria as búfalas e cria os caprinos, por exemplo, na mesma pastagem, na pastagem formada lá das fazendas. Então, se ela aproveita a mesma pastagem, ela está aproveitando coisas comuns dos dois tipos de produção. E é justamente isso a que se refere à economia de escopo. Então, quando eu crio búfalos e caprinos, eu tenho, por exemplo, o veterinário que vai cuidar das búfalas e dos caprinos, eu vou ter a mesma pastagem. Se eu for produzir, por exemplo, leite, né, a partir desses caprinos, se eu for processar, eu posso produzir, por exemplo, queijo a partir disso e usar a mesma estrutura do frigorífico. Se eu for vender o leite in natura, eu vou poder usar, por exemplo, o mesmo caminhão refrigerado para transportar o leite. Então, tem uma série de fatores no processo produtivo que podem ser aproveitados para uma produção ou pela outra. E isso é apresentar economia de escopo. Então, no caso, a empresa, na verdade, apresenta economia de escopo, né? A alternativa está errada porque a empresa apresenta economia de escopo. 5. Uma empresa tem custo variável médio de 3, custo fixo médio de 2 e produz 500 unidades, ok? Qual é o custo variável, o custo fixo e o custo total? Bom, custo por produto variável é 2, custo variável por produto é 3, custo fixo por produto é 2. Se eu somar os dois, eu tenho o custo por produto que é de 5. Para eu calcular o custo total, eu vou pegar, né, os 5 aqui e multiplicar pela quantidade, que dá 2.500. Para calcular o custo variável, eu vou pegar o 3, que é o variável médio, e multiplicar pela quantidade da 1.500. Para achar o custo fixo total, eu pego o custo fixo médio, multiplicar pela quantidade e vou ter 1.000. Uma outra forma de calcular o custo total vai ser somar o custo variável com o custo fixo. Então, somando 1.500 com 1.000, eu tenho 2.500 de custo total. 6. Sabendo que uma empresa vende 200 produtos, então é a quantidade, por R$40 cada, então 40 é o preço, e tem um custo total de 4.000, qual é a receita e qual é o lucro? Então, a receita vai ser o preço vezes a quantidade, 40 vezes 200, que dá 8.000, e o lucro vai ser a receita menos o custo. Então, é 8.000 da receita menos 4.000 do custo, que dá 4.000 de lucro. Sabendo que uma empresa tem custo fixo de 2.000, custo variável de 4.000 para produzir 100 unidades e que a sua receita é 10.000, por quanto essa empresa está vendendo seus produtos? Então, o que eu quero saber? O preço, né? E qual a receita obtida no mês? A receita eu já dei, 10.000, né? Não tem que calcular. A receita média é a receita total, que é 10.000, dividido pela quantidade, que são 100 produtos. Então, eu tenho aqui o preço de R$100, ok? Então, o preço é igual a receita média. Então, nesse caso, receita total dividido pela quantidade, que é 10.000 dividido por 100, que dá 100. Beleza? Fechou, então, a correção da nossa lista 10ª aqui de microeconomia.